O Hora de Agir vem até Moçambique, país com uma costa com quase 3.000 quilómetros, onde confronta com a beleza indescritível deste Oceano Índico. Oceano de onde vêm tempestades cada vez mais fortes e com cada vez mais frequência. Ciclones que destroem os bens, destroem a paz e levam, infelizmente, também as vidas. Eventos extremos num sistema climático já em ruptura, num país que não tem responsabilidade nenhuma pela crise climática, ou se tiver terá muito pouco, mas é daqueles que no mundo são mais vulneráveis e que mais sofrem com as alterações climáticas e que aqui tardam em chegar verbas no volume necessário para fazer face a todas estas perdas, a todos estes prejuízos. O Hora de Agir, aqui em Moçambique, lança um grito de socorro, não por ajuda, não por financiamento, mas sim por mais compensação dos países do hemisfério norte, que foram aqueles que mais poluíram, que são aqueles que mais poluem, para que aqui se possa reconstruir, tornar as infraestruturas mais resilientes, recuperar os mangais, mas sobretudo proteger a vida. É aqui que acontece mais um Hora de Agir. Boa noite. A tempestade tropical severa Fred passou hoje pela cidade de Vilanculo, em Inhambane. Há mais de 1.000 famílias que tiveram de ser evacuadas para os centros de abrigo devido à vulnerabilidade das casas em que vivem. Então, praticamente estou na miséria, né? Conforme se vê, não tenho ideia de onde eu começar, porque são danos que eu não ia conseguir reparar. Ficaram quantos dias lá em cima da casa? Foi um dia. Comiam o que lá em cima? Comemos um pouco de comida, bolacha. Os eventos extremos estão cada vez mais frequentes em Moçambique e isso é visível pelos nossos noticiários. Noticiamos cada vez mais avisos de que vão ocorrer ciclones ou outro tipo de eventos extremos que causam um grande impacto sobre a população moçambicana. Título de exemplo, no início deste ano de 2023, o nosso Instituto Nacional de Meteorologia informou que iam ocorrer cerca de 10 ciclones no período de janeiro a março, em cerca de 3 meses. Parte destes ciclones aconteceram, alguns chegaram a Moçambique com danos uns mais graves que os outros, mas é uma realidade que a cada ano que passa vamos tendo cada vez mais eventos extremos. Em Moçambique, por exemplo, passou a ser um bocadinho mais natural ouvir falar de ciclones, ouvir falar em tempestades tropicais, ouvir falar em cheias, até aqui na província de Maputo, onde não era muito frequente chuvas intensas e cheias, e já vivemos estes cenários. Então nós temos o papel de disseminar a mensagem da prevenção, a mensagem do alerta para que as comunidades possam sair das zonas perigosas ou zonas propensas à ocorrência desses desastres e ajudar a evitar que mais pessoas sejam afetadas por estes fenômenos. Portanto, só de 2019 a 2023, anualmente, Moçambique tem estado a sofrer com inundações, cheias e ciclones que afetam a zona centro, sul e o norte do país. Dados estatísticos desses fenômenos indicam que nos últimos 5 anos, 5 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações e mais de 2 milhões de hectares de terra arável, terra cultivada, foram perdidos. Portanto, isto aprofunda a pobreza em Moçambique. Nós temos cerca de 70% da população em Moçambique
a depender da agricultura e já imagina qual tem sido a situação destas pessoas. Portanto, ciclicamente ou anualmente, essas pessoas têm estado a perder os seus bens, têm estado a perder as suas casas e temos um aprofundamento da pobreza devido aos eventos extremos que agora, todos os anos, já sabemos que em Moçambique vamos ter algum evento extremo sempre que se aproxima a época chuvosa. Nós temos de ter a noção e a percepção do que é que constitui a mudança climática ou as mudanças climáticas, sejam elas globais, sejam também locais, porque às vezes nós esquecemos que localmente também interferimos no clima. Não se trata apenas de sofrer os impactos das emissões globais, mas também produzir alterações climáticas localmente, por exemplo, por causa do desmatamento. O desflorestamento que nós vamos gerando numa região interfere negativamente naquele microclima. Então, isto é importante que faça parte do nosso cardápio, do menu como moçambicanos. Portanto, há um exercício enorme a fazer a nível da educação e da sensibilização, porque por vezes nós agravamos a vulnerabilidade localmente, por não ter a noção desta relação causa e efeito. Ao desbravarmos a floresta, estamos a pensar a curto prazo, estamos a pensar que pronto, vamos construir a nossa casa, fazer a nossa machamba ou aproveitar os resíduos florestais para produzir biomassa, mas estamos também a agravar um fosso, não é? Estamos a agravar uma condição de vulnerabilidade. E acho que como o país, sendo um dos mais vulneráveis do mundo, e é necessário também perceber às pessoas, à sociedade no geral, que estes fenómenos eles não são hoje tão naturais como eram, portanto há aqui um fator humano e a tendência é o agravamento destes fenómenos climáticos extremos, destes impactos. Estamos neste momento em plena situação de quadra chuvosa crítica, tivemos mais chuva do que os anos anteriores e os estragos são visíveis um pouco por todo o lado. Estamos a gravar essa entrevista quando temos um fenômeno como o ciclone Fred, que entrou no canal de Moçambique, entrou no continente e voltou para o mar, para o canal de Moçambique, voltou a ganhar forças, foi ao Madagascar e voltou para um fenômeno atípico, que não é normal. Portanto, nós temos que nos preparar para esses fenômenos a nível econômico. Como é que nós adaptamos a nossa agricultura? Como é que nós tratamos a nossa floresta? E discutirmos essa questão das florestas. Desde que nós começamos a dizimar a floresta com uma intensidade tal, temos estado a estar vulneráveis às mudanças climáticas. Então, nós precisamos de voltar a plantar a floresta moçambicana, os mangás, a floresta em si, Moçambique precisa voltar a plantar. Hoje é tempo de nós percebermos que quem tem que se adaptar são os seres humanos e não a natureza. Durante muito tempo achávamos que podíamos controlar e dominar a natureza. Então a ideia seria adaptar a nossa construção ou ocupação que nós fazemos do território aos elementos naturais. E realmente, em muitos casos, o processo já deve ser um processo ao contrário. Já contribuímos para tanta degradação que é tempo de restauro. Aliás, todas as nossas cidades têm que ser repensadas. Já cometemos muitos erros na história. Nós vivemos na Terra, né? Não estamos em outro planeta. E isto tudo, temos um meio que nos rodeia, biodiversidade, um monte de coisas. E eu creio que isto tudo é importante nós conservarmos, é importante nós termos consciência da importância disso tudo, que é para nos mantermos vivos, porque eu acredito que sem árvores, sem esse ar que nós respiramos, não haverá vida. Então é importante nós conservarmos isso, até para conservar a espécie humana, porque eu acredito que não haverá como vivermos sem a natureza. Sofrendo nós impactos tão avultados, tão grandiosos, por causa de emissões produzidas no passado por outros países, é mais do que básico em termos de justiça exigir o ressarcimento destes danos. No entanto, há um longo caminho a percorrer, até que estes mecanismos de reparação eles surtam efeito, sejam eficazes. Eu creio que isto vai levar o seu tempo. Portanto, o nosso país tem que fazer, tal como outros países na mesma condição. Acho que nós temos que nos preparar para exigir. Nós temos que nos preparar também para um diálogo de igual para igual, porque isto não se trata de pedir, trata-se de exigir o cumprimento de uma obrigação básica.
Repare, tivemos o ciclone Idai em 2019. Se formos ao terreno ainda vamos ver uma quantidade enorme de estragos causados por aquele ciclone. Há muitos anos que, por exemplo, são realizadas conferências anuais sobre o clima e mundiais que envolvem muitos países, em que são tomadas muitas decisões que visam proteger o meio ambiente. Mas os principais decisores, principalmente dos países mais poluentes, eles não avançam para a prática, não tomam medidas que favorecem países como Moçambique, que poluem pouco, mas são dos mais afetados. Então, o jornalismo ele pode servir de um instrumento de pressão política a nível internacional para que o meio ambiente passe a estar na agenda e nas decisões, passe a pressão dos principais decisores. Não há dúvidas nenhumas. Foi esta civilização industrial, esta queima do carvão, do petróleo e gás natural que concentrou estes gases com efeito de estufa na atmosfera, que faz com que a radiação infravermelha aumente e que faz também com que as temperaturas estejam a subir no planeta a um nível absolutamente dramático. No último ano, 400 estações meteorológicas em todo o mundo bateram recordes de temperatura. Os últimos 8 anos foram os anos mais quentes de sempre desde que há registros em 1880. E esta energia térmica adicional está também a evaporar a água dos oceanos, o que está a fazer com que sejam formados rios atmosféricos. Os brasileiros chamam-nos rios voadores, que são quantidades enormes de vapor d'água. Os cientistas estimam que a umidade relativa já tenha aumentado em todo o mundo 5% e que nestes rios atmosféricos tenham uma quantidade enorme. Estima-se em 20 vezes o rio Nilo, que é dos rios maiores do mundo. Este aquecimento global e estes oceanos mais quentes faz também com que estes ciclones, estas tempestades que vêm do mar, tenham mais energia e sejam também muito fortes e muito destrutivas. E é por isso que as pessoas aqui em Moçambique são cada vez mais confrontados com estes nomes Idai, Kenneth, Freddy, nomes de ciclones que estão cada vez mais no cotidiano das pessoas. Mas não são só estas tempestades que, infelizmente, por causa das perdas de vidas, preenchem a agenda mediática mundial que afetam a vida das pessoas. Também há pequenas tempestades muito destrutivas e criam e adensam problemas a uma vida já por si difícil. Na região da Macaneta, as cheias causaram grandes prejuízos, tendo destruído campos agrícolas que eram o sustento de milhares de pessoas. A Associação Repensar organizou uma campanha que distribuiu na região bens essenciais e que levou a ajuda a mais de 100 famílias. É com grande satisfação para poder dizer algo sobre o evento que aconteceu hoje aqui em Macaneta de hoje. A população de Macaneta de hoje vive na base da agricultura e a pesca. O evento que aconteceu da inundação nas Machambas, então trouxe-nos desgraça, porque a população do momento não tem, vão passar fome, porque não tem nada. Nas Machambas tudo estão submersas, todas as Machambas, e o mar também não está a dar nada, isso porque as águas dos rios entraram muito lá na praia. Não temos como reverter essa situação. Apenas nos futuros dias só pediríamos ao nosso governo, assim como os nossos parceiros, os parceiros do governo, para talvez nos dar os sementes, porque depois de as águas já vazar, vamos ter que entrar para então podermos fazer a outra campanha agrícola nas Machambas. Precavermos das inundações é difícil, porque é um fenômeno natural. Não podemos prever, são coisas que acontecem. Então, o importante é estarmos precavidos em relação às sementes, porque repara que Macaneta, a atividade principal das populações aqui é agricultura e pesca, um bocadinho também da pecuária. O evento de hoje foi bastante importante para nós, porque imagine só
a população que reside em Macaneta 2, que é bairro de Matsinane, e Odlana ter recebido os kits. Em algum momento a população daqui de Macaneta 2, do bairro de Macaneta 2, pensou que estivesse esquecida. E hoje tivemos esta ajuda de a repensar que é a cooperativa ambiental que trouxe esta ajuda para esta comunidade. Tivemos fogões, tivemos produtos de primeira necessidade, foi de facto maravilhoso. Já agora também agradecer a repensar por esta ajuda que deu à comunidade. namuntlha ni khensile tlangela ni va ni nyika a mintamu ka vamakwerhu lava va endlaka leswi va baka va ta hi pfuna leswaku va nga karhali a va yi mahlweni hambiloko va nga ti swi kota hikuva haka kunenenene a tiko hinkwabyo byi talelile kutani i ku khensa leswi va hi endleleke swona a tlangela swinene loko va swi kotile ku va va hi pfuna swi ta hi pfuna ka masikunyana walawa hi ta ka pfuneka wona mazi ngopfungopfu a ku pfuneka ka hina hi pfuneka ngopfu hi ko masin'wini loko sa masin'wini a wu yi thya namuntlha swi hela mazi leswi swi nga swa ku hananiwa hi ta pfuneka ka masikunyana matsongo mazi wone mali manyingi masin'wini ni siku ni nkama wa ku va hi ta nghena emasin'wini hi kota ku byala leswi swi hi hanyisaka la ka Makaneta a hi swi tivi mazi ha tlangela ka leswi namuntlha a vuhosi lebyi byi hi pfuneke ha swona papaya. E é puxar pelo melhor da natureza humana que conseguimos gerar a esperança na humanidade para que consigamos fazer esta revolução da sustentabilidade. Mas há um dano que já foi criado, esta atmosfera mais convectiva. E por muito que nós consigamos reduzir emissões, nós vamos ter que nos adaptar a este clima que já mudou. Isso pressupõe que a estes países mais vulneráveis cheguem as verbas para as perdas e danos, muito discutidas ao longo das últimas COP, e que possam ajudar os países a se protegerem mais, a criarem mais resiliência nas suas infraestruturas, e essa é uma responsabilidade, sem sombra de dúvida, daqueles países que mais poluem. Porque é muito mais sensato gastar o dinheiro antes das catástrofes, antes de perdermos as vidas, do que depois gastarmos nas perdas e danos, onde tudo já foi destruído e onde tudo precisa de ser reconstruído. E ao mesmo tempo fazer nascer uma nova consciência, a do cuidado, a de uma nova relação com o mundo natural, que é aquilo que nós todas as semanas procuramos fazer aqui no Hora de Agir, que hoje fica por aqui e nós temos encontro marcado para a próxima semana. Um abraço amigo e até lá!